Bom dia a todos, né? Primeiramente, graça e paz a todos. Venho trazer um vídeo para vocês, a fim de fortalecer a fé de cada um, ok? E o tema deste vídeo vai tratar sobre o culto racional que nós conhecemos, né? Vai tratar também sobre algumas questões recomendadas com relação ao amor ao próximo na igreja e no mundo aí fora também. Tanto que a nossa fé não é presa a quatro paredes, ela deve ser pregada fora dessas quatro paredes. Ela deve ser vivida fora dessas quatro paredes, né? Então, a gente precisa viver essa fé todos os dias. Embora seja difícil, mas devemos viver esse tipo de fé. E as palavras que eu vou falar se encontram em Romanos 12, do 1 ao 2, do verso 1 ao verso 2, daí a gente vai diretamente para o verso 9, porque do verso 3 até o verso 8 vai falar sobre dons, que é algo que não tem nada a ver com as palavras que vai ter sido falado antes, entendeu? Então vai causar uma confusão na cabeça de vocês. Por conta disso, vamos direto para o verso 9 até o verso 21, que vai ser os versos que vai dar continuidade, né? E daí para fechar, a gente vai para Romanos 13, perdão, do 8 ao 10. E aí concluímos a mensagem. E diz o seguinte, ó, em Romanos 12, do 1 ao 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Aqui ele está falando o seguinte, que a gente deve fazer esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus de maneira racional, né? Que é o nosso culto racional. Então, sabendo o que a gente está fazendo. Então, como você pode praticar os mandamentos, que é o culto racional? Como que você pode praticar a palavra de Deus sem conhecê-la? Ok? É necessário que você tenha o conhecimento da palavra de Deus, de como saber agradar a Deus. É o que está pedindo aqui, ó. Um sacrifício vivo, santo e agradável. Como nos tornamos agradáveis a Deus? Quando cumprimos a sua vontade. E como conhecer a vontade de Deus? Somente pela palavra de Deus. Como você pode saber o que Deus quer para a sua vida? Como você pode saber como Deus quer que você viva a sua vida sem o conhecimento da palavra de Deus? Compreende? Eu sou aquele tipo de pessoa que preferiria que não se houvesse versículos nem capítulos na Bíblia. Somente o nome dos livros. Por que eu digo isso? Porque incentivaria a pessoa a procurar na palavra de Deus, incentivaria a pessoa a investigar o que foi falado, incentivaria a curiosidade da pessoa de aprender e buscar saber onde estava escrito, porque isso não existia no passado. Os judeus, eles memorizavam as palavras da Torá. Então, eles memorizavam o Pentateuco também, né? Que é os 5 primeiros livros
da Bíblia, né? Então, eles memorizavam e eles buscavam viver essa regra. Tanto que em nenhum momento você vê Jesus falando que se encontra em algum outro lugar, entende? Você não vê ele falando versículo e capítulo. Você não vê ele falando disso na Bíblia. Você vê Jesus citando, está nos profetas, entendeu? A única citação que teve de Jesus falando foi ele falando, está nos profetas. Mas quantos profetas não existem na Bíblia? Ezequiel, Abacuque, Obadias, entendeu? Quantos profetas não tem na Bíblia? Daí você tem que investigar, você tem que procurar. Então, quando se falava da palavra de Deus na época de Jesus, as pessoas eram incentivadas a procurar, a pesquisar, a ir a fundo, ou as que tinham conhecimento da palavra de Deus sabiam do que ele estava falando, entendeu? Ele diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ele está falando da gente mudar a nossa maneira de pensar, nossa visão de mundo com relação ao Evangelho. Deve mudar a nossa visão de mundo com relação à vida em que vivemos, entende? Então, a Bíblia ela nos oferece uma nova visão de mundo. Que visão é essa? A visão de que você não tem inimigos a odiar. Os seus inimigos não foram feitos para ser odiados por você. Antes, pelo contrário, eles foram feitos para ser amados por você. Só que o amor ele não tolera a injustiça, ok? Então o que acontece? Repreender o seu inimigo você pode repreender. Porém, se ele estiver passando fome, estiver passando necessidade, precisar de alguma ajuda, algum auxílio seu, e você vendo isso e ignorar, você peca. Você deve ajudar o seu inimigo, amar o seu inimigo, de semelhante modo como Cristo fez com você. Porque todos nós éramos inimigos de Deus, andávamos por caminhos tortuosos, compreende? E agora nós devemos amar o inimigo também. Então vamos para o verso 9 de Romanos 12, que diz o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Detestai o mal, em outras palavras, odiai o mal, apegai-vos ao bem. Então, você não deve amar o seu irmão com um coração fingido. Em outras palavras, se nem a teu irmão você pode amar fingidamente, quanto mais seus inimigos. Em outras palavras, nenhum momento as suas ações, o seu amor deve ser para se aparecer, deve ser apenas por amor às pessoas. Deve ser a intenção pura de amar as pessoas e não incluir interesses nessa relação de amor com o próximo, ok? Não se deve colocar interesses no meio da relação de amor com o próximo, é o que Jesus disse. Fazer o bem sem esperar nada em troca. A intenção do seu coração não pode ser esperar algo em troca, quando você vai e faz o bem, ok? E ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, que é aquele amor de família, de uma família, né? De um pai por um filho, de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, por aí vai, entendeu? Ele diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que ele está querendo dizer com isso?
que você prefira honrar os outros, estimar a honra aos outros e não a si mesmo, entende? Se você tiver que dar honra, que tiver que honrar alguém, que honre aos outros, ao seu próximo, e não a si mesmo. Ele diz o seguinte: no que requer zelo, não sejam remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em outras palavras, tem uma versão que diz: no que requer zelo, não sejam preguiçosos, entende? Mas sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Em outras palavras, que nós não tenhamos preguiça com as coisas do Senhor, que nós tenhamos zelo, que nós tenhamos um amor maior com relação às coisas de Deus, uma entrega maior com relação às coisas de Deus. Regozijai-vos, né? Que seria alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ok. São vários tópicos interessantes aqui a se tratar. Primeiramente ele diz: alegrem-se na esperança. Obviamente ele está falando da esperança da salvação. Na tribulação, seja paciente. Quando você estiver orando, seja perseverante. Em outras palavras, você deve ser perseverante em tudo, mas na oração, principalmente, porque é a nossa chave para se conectar com Deus, é a nossa chave da qual fortalece o nosso espírito para mais uma batalha do dia a dia, compreende? Ele diz: no zelo não sejam remissos, né? Não sejam preguiçosos no que requer zelo. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, né? Na oração devemos ser perseverantes. Ele diz: compartilhai as necessidades dos santos. Isso pode simbolizar o seguinte: você ajudar o seu irmão que está passando necessidade, e você também, quando está passando necessidade, compartilhar com os irmãos aquilo que você está passando, para que eles possam te ajudar também. Porque como saberemos se você está precisando de ajuda se você não nos contar? Compreende? Tem coisas que Deus não revela a nós. Não fique esperando que Deus dê uma revelação a nós para que a gente ajude você. Não. Antes, que o seu coração esteja disposto a se abrir para nós, para que a gente possa entender a sua situação e nós, como igreja, como um todo, ajudar a você. Compreende? Ok, ele diz praticar a hospitalidade. A cultura de hospitalidade de Israel visava a proteção da pessoa em que estava em sua casa. Visava acolher aquela pessoa como se fosse um irmão. Mas a pessoa em si que era acolhida eram viajantes, eram mendigos, moradores de rua, né? Eram órfãos, eram viúvas. Eram pessoas que dessa maneira eram acolhidas para a casa
de outros a fim de que estejam ali até se recuperarem daquela situação. E esse tipo de cultura não pode, não se é permitido que você cobre algo da pessoa enquanto a pessoa está na sua casa. Você tem que receber ela na sua casa, você tem que ajudar na questão de ela querer conseguir um serviço, entende? Se ela quiser conseguir um serviço, você ajude ela a alcançar, a trazer de volta ela à sociedade mesmo, para que ela tenha condição de se manter. E ao mesmo tempo você deve dar dinheiro para essa pessoa, sem cobrar juros, sem cobrar e sem exigir que se pague de volta, porque essa pessoa não tem condição de te pagar de volta. E você deve acolher essa pessoa como se fosse um familiar seu. Em outras palavras, fazendo isso, você começava a praticar, a fazer o bem sem querer nada em troca, porque Deus pediu para que você não desvie os seus olhos do pobre para ajudá-lo. Você deve ajudar o pobre. Então, acolher esse tipo de pessoa em sua casa faz com que você não somente pratique o bem, mas que crie no seu coração uma disposição em ajudar sem querer nada em troca, uma vez que um morador de rua não pode oferecer nada a você. Compreende? Daí diz: abençoai os que vos perseguem, abençoe e não amaldiçoe os que vos perseguem. São aqueles que nos humilham, são aqueles que às vezes agem até com agressões físicas, mas a palavra de Deus diz: devemos abençoá-los. Abençoar quem te persegue. Abençoar. Declarar bênçãos a ele. E eu não vejo bênção maior que você possa confessar a quem está te perseguindo do que a salvação. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele foi abençoado com a salvação e ele não era perseguidor da igreja. Na época em que ele se chamava Saulo, ele não era perseguidor da igreja. Ele não foi abençoado com a salvação. Creio que a igreja estava fazendo o seu papel de abençoar os que perseguem. Compreende? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É você se importar com a dor do próximo. Você amar o próximo, de fato e de verdade. Mas a base para toda essa doutrina aqui que está sendo pregada é o que foi falado no verso 9. O amor seja sem hipocrisia, sem fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. E esse é o segredo para fazer tudo isso. Se você não cumprir esse primeiro requisito lá de cima, você não está apto para cumprir o restante. Ele diz o seguinte, ó: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com os humildes. Não sejais sábios aos próprios olhos. Em outras palavras, não seja sábio ao seu próprio entendimento. E também ele disse: em vez de você se orgulhar, você deve se humilhar juntamente com os que se humilham diante de Deus. Compreende? E ele diz que não devemos ser sábios segundo o nosso próprio entendimento. O justo não é justificado por sua justiça, o justo é justificado pela fé, pela obediência a Deus, e não
pela justiça que ele acha que é dele. Compreende? Porque não podemos tornar a justiça de Deus em nossa justiça, porque ao fazer isso pecamos. Ok? Ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se esforce para fazer o bem perante todos os homens e não retribua o mal que te fazem com o mal novamente. Mas retribua o mal com o bem, né? Ele diz: se possível, quanto depender de vós, procure a paz com todos os homens. Não procurem se vingar a vocês mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, que fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que ele está querendo dizer com isso? Não se entregue ao senso de justiça própria. Não se entregue à vingança, vamos dizer assim. Ele está falando: retribua o mal com o bem. E essas bravas vivas se amontoarão sobre a cabeça de quem quem está recebendo o bem. É como se fosse o seguinte: imagine que você só bate nas pessoas, agride. E chega um dia em que você agride as pessoas e elas te agridem de volta. Você agride as pessoas e elas te agridem de volta. Daí chega um dia em que você agride uma pessoa e aquela pessoa, ela não te agride de volta. Aquela pessoa, ela te abençoa em lugar de te amaldiçoar. A sua consciência vai acabar pesando. Isso é a sua consciência ficar queimando com essas brasas vivas. Em outras palavras, ao agirmos dessa maneira, nós mostramos que Cristo é a esperança para essa pessoa, uma vez que a nossa vida resplandece a vida de Cristo em nós. Ele diz: não se deixe vencer do mal, não se entregue ao mal, não se entregue a fazer o mal ao próximo, mas vence o mal que eles fazem contra você com o bem. Daí, para encerrarmos então, ele diz o seguinte: a ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Então, não devemos dever dinheiro, não devemos dever honra, não devemos dever nossos impostos, não devemos dever nada ao próximo, a não ser o amor. Ele diz: por isto, não adulterarás, porque quem ama tem cumprido a lei. Ele diz: por isso, não adulterarás, porque ama, não adulterará, porque ama, não matará, não furtará e não cobiçará. E se há qualquer outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, irmãos, a gente deve considerar a nossa caminhada cristã.
a gente deve refletir muitas das vezes e procurar perguntar, fazer perguntas para nós mesmos, perguntando o seguinte: eu estou apto a andar neste caminho? Eu tenho sido amável até com os meus inimigos? Eu tenho abençoado os que me amaldiçoam? Eu tenho orado pelos que me perseguem? Eu tenho marcas, cicatrizes carregadas em meu corpo por causa de Cristo? Se eu ainda não tenho, por conta da misericórdia de Deus de ter me livrado, se eu ainda não tenho isso, será que eu estou apto a carregar? Será que eu estou preparado para carregar estas coisas? É coisas que nós devemos nos perguntar, irmãos, porque o tempo é muito curto. O tempo que temos nessa terra agora está se encurtando cada vez mais. O anticristo, ele já está pairando sobre a terra em carne. Ele já está andando sobre a terra. Ele já está agindo na terra, de tal modo que muitas pessoas não percebem. O amor, a misericórdia, a justiça de Deus, eles duram para sempre. A ira de Deus é um momento, é o que diz a Escritura. Mas o amor e a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Então, o que acontece? Devemos recorrer a essa misericórdia, sim. Então, o que acontece, meus irmãos? Não nos devemos achar justos aos nossos próprios olhos. Não devemos nos justificar a nós mesmos, como sendo nós bons. A Escritura tem algo a declarar de nós. E o que ela declara é que o homem é mau. Que quando Deus nos chamou ao arrependimento, nós desviamos os olhos dele. Quando Deus nos convidou a ter uma comunhão com ele, nós o desprezamos. Isso que ele quer dizer, que não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, porque até mesmo o justo teve os momentos em que se afastou de Deus. O verdadeiro justo é aquele que persevera na fé e na justiça de Deus até o fim, sem cair, sem errar. E não há melhor exemplo de justo do que Jesus Cristo, porque a Bíblia é sobre Deus e para Deus. A história é toda focada em Deus. Compreende? Então, eu lhe pergunto, para qual lugar nós vamos ir? Para qual lugar estamos aptos a ir? O mundo não nos exige nada. O mundo não nos exige que oremos todos os dias. O mundo não nos exige que nós não traiamos nossas esposas. O mundo não exige que a gente seja fiel. O mundo não nos exige que sejamos fiel a Deus. O mundo não nos exige que a gente viva uma vida santa. O mundo nos oferece vários atrativos. O mundo não diz que devemos ser diligentes, mas negligentes quanto à salvação. E o mundo se orgulha de dizer que está mais próximo de Deus do que nós, quando quem está próximo deles é o diabo. Lembre-se do que Jesus disse: isto acontecerá a esta geração.
Eu quero te levar a uma reflexão neste exato momento, com relação a se você já não encontrou na sua vida pessoas endemoniadas e você não percebeu. A pessoa endemoniada hoje em dia, sob a posse do inimigo, ela está cada vez mais sutil no nosso meio. Está cada vez mais normal no nosso meio uma pessoa cheia de demônios, porque as pessoas não têm olhos espirituais para enxergar a verdade. Se não conseguem compreender a verdade, não conseguem também compreender onde os demônios se encontram. E eu vou mostrar para você que esta sociedade é um bando de endemoniados. Jesus disse o seguinte, quando ele falou: ok, ok, acho que é em Mateus, viu? Ok, vamos ver. É a passagem que Jesus fala do demônio que se retira do homem, que ele é expulso do homem, e quando ele volta ele traz mais 7, né? Só que tem um detalhe muito interessante nessas falas de Jesus, que nos traz um maior entendimento sobre possessão demoníaca, né? Ok. Eu não consegui achar, mas procurem aí na internet. Vocês vão achar o capítulo. Pesquisem. Quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Daí escreve na frente, versículo. Se você pesquisar isso no Google, já vai aparecer. Só que, falando dessa passagem, Jesus diz o seguinte, que o espírito imundo, quando ele sai do homem, ele anda por lugares áridos. Ele busca uma casa a qual ele possa repousar. E ele não encontrando um lugar onde ele possa achar morada, ele volta para aquela casa, para aquela pessoa. A pessoa é a casa. Ele volta para aquela casa e acha vazia. Em outras palavras, acha sem um dono, né, daquela casa. Se o dono daquela casa que estiver aqui não for o Espírito Santo, se não tiver nada, tiver vazio, se nós formos uma casca oca, assim como eles se infiltram em ídolos para receber adoração, eles vão se infiltrar em nós para nos destruir, para a nossa destruição. É o seguinte, Jesus está falando o seguinte, não importa quantas vezes você expulsar o demônio de uma pessoa, se ela não entender que ela precisa se arrepender dos seus pecados, que ela precisa que o Espírito Santo preencha o coração dela, para que o demônio não volte, ele continuará a voltar. E Deus diz o seguinte, que ele não somente volta a esta casa, mas ele traz 7 demônios piores do que ele. Ele chama 7 maiorais
para voltar juntamente com ele. Ok, é uma suposição que eu estou falando aqui. Se Jesus está falando que um demônio, quando ele sai, ele chama mais 7, dá a entender o seguinte: ele chama mais 7 e a palavra diz: e venha a ser as últimas ações desse homem pior do que as primeiras. Você já conheceu aquelas pessoas em que a mãe fala o seguinte: ele era uma pessoa tão boa, meu filho era tão bom, ele vivia dignamente, ele andava dignamente com todos nós, e agora ele se tornou uma pessoa tão ruim. Você já ouviu alguém falando isso? E outras palavras, a gente imagina às vezes que a possessão demoníaca ela vai sair, o demônio ele vai sair da pessoa quando eu confessar o nome de Jesus, ele começar a se debater, começar a lutar e tal. As pessoas acham que é uma batalha nesse sentido, não é. A pregação do evangelho, quando falada sinceramente, quando falada a verdade, o demônio já pode se manifestar apenas com isso. Se a pessoa começar a dar sinais que quer ter uma nova vida, o demônio ele já vai se manifestar com isso. Ele não vai querer perder a alma que ele quer levar para o inferno. Então, em outras palavras, Jesus disse: isso acontecerá com esta geração. Por que ele disse: isso acontecerá com esta geração? Porque as pessoas não criam em Jesus. A ausência da fé em Cristo para a salvação do homem os tornava cheios de demônios. Os tornava casca oca para que o demônio pudesse habitar neles. Em outras palavras, se você conhece alguém assim, talvez seja alguém da sua família, sinto lhe dizer, mas é a verdade, ele está cheio de demônios. Ele está cheio de demônios porque a Bíblia diz que quando um demônio volta ao seu lar, à sua casa, ele traz 7 piores do que ele e as ações daquele homem se tornam piores do que a primeira. Vamos imaginar os demônios como pessoas, só que pessoas sem um corpo. Se tiver uma pessoa te incentivando a fazer o mal, você sabe como que são as pessoas no mundo. Se tiver uma pessoa te incentivando a fazer o mal, às vezes você fala: eu não quero ir, não sei o que tem e tal. Daí chega outra pessoa, outro amigo seu, e fala, aí você vai querer ir pela multidão, não é verdade? Você vai querer ir seguir eles porque os outros tem 2 te convidando. É basicamente isso. Os demônios também agem dessa forma. Eles te convidam para o mal. Eles querem que você se congregue, se reúna para o mal, para a sua destruição. Entende? Então, pare para pensar. Se você não tem algum demônio em você. Pare para pensar e reflita, veja. Será que eu não tenho negligenciado a salvação? Eu não tenho sido um homem cruel, uma mulher cruel? Será que não tem acontecido isso em minha vida? Porque as pessoas enxergam apenas o físico. Aquela pessoa é um psicopata.
Endemoniado não pode chamar, mas psicopata você pode chamar, né? Incrível isso. As pessoas gostam de livrar as outras de culpa. Ah, ele tem doença mental. O diabo também tem doença mental, então, por querer te destruir, por querer te matar todos os dias. Ele também tem doença mental. Por que isso não livra ele da condenação? O diabo podia usar essa desculpinha de doença mental. Mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele quer arrastar o máximo das pessoas que são imagem e semelhança de Deus para o inferno. É os que são imagem e semelhança de Deus. Porque os que são apenas a imagem de Deus, ele só quer usar desses para destruição. Porque ainda não se propuseram a ser semelhantes a Deus em suas ações. Em outras palavras, o que eu quero dizer a você? A nossa geração é uma geração perdida. A maioria dela vai se perder. Você vai pregar, 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 pregar a sua vida inteira. E a grande maioria vai para o inferno. Eu já estou falando a realidade para você que quer evangelizar. Você vai pregar, 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 e as pessoas vão rir de você, as pessoas vão debochar de você, vai ter uma roda de amigo com 20 pessoas, e no final você vai ver que vai sobrar só uma. Como já aconteceu muitas vezes comigo em evangelismo. Eu estava pregando para várias pessoas, de repente todas as outras vazaram, arrumaram desculpa, vazaram. Enquanto eu lia a palavra de Deus, quando eu terminava a leitura e olhava para a pessoa, só tinha uma ali. Compreende? E eu agradecia que tinha sobrado apenas uma, porque poderia ter sobrado nenhuma. Entende? Então, conhecer a verdade é algo que liberta. Conhecer e praticar essa verdade do Evangelho é algo que liberta o homem das amarras de Satanás. Não somente o liberta, mas dá armas para que lute contra. Porque Deus poderia muito bem sair destruindo Satanás toda hora que ele quer. Sempre que ele quisesse, ele poderia colocar Satanás para longe de você e não permitir que você fosse tentado por demônio nenhum durante toda a sua existência e que você fosse salvo com facilidade. Mas a questão é, Cristo não foi salvo com facilidade. Cristo era o próprio Deus e ele é o próprio Deus. E ele passou por tribulações. Jesus disse: o discípulo não é maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Se desprezaram a mim, vão desprezar vocês. Se receberem as minhas palavras, receberão as suas palavras que forem faladas por meio do Espírito Santo. Mas tudo isso farão por causa do meu nome e não por conta de conhecerem a Deus, porque eles não conhecem a Deus. Então seremos perseguidos em nome de Cristo, seremos afligidos em nome de Cristo e veremos pessoas se convertendo em nome de Cristo. Tudo em nossa vida é para Cristo e para o reino de Cristo. Então reflita em sua vida e veja se está preparado para viver este evangelho, porque ou você morre ou você morre. O que eu posso dizer com isso? Ou você morre na carne agora, ou você vive, você não. Ou Cristo vive em você, ou você vivendo em si mesmo
se entregará à morte espiritual e se condenará ao inferno. Um lugar de morte eterna, de choro e pranto eterno. Então, não queira ir para lá. Não queira estar um segundo lá. Viva a sua vida na terra. Escolha. Ah, mas não tem base para suportar tanto sofrimento. Por que eu vou suportar tanto sofrimento por causa de Cristo? Simples. Por que ele suportou tanto sofrimento por causa de você? Por que ele se importou tanto com você? Por que ele amou tanto a você? Não deveria também assim você amá-lo? Se fosse seu pai que foi crucificado e fez conforme tudo o que Cristo fez, o que eu creio que é impossível. Mas vamos supor que seu pai conseguiu fazer da maneira que Cristo fez. Você não viveria de tal maneira a honrar o seu pai, a passar vexame por causa de seu pai, a ser morto e perseguido por causa de seu pai, para honrar a imagem dele, para se parecer com ele, para falar, eu não tenho nada de me envergonhar da vida de meu pai? E se você pudesse dizer, meu pai está aqui comigo, e meu pai vai voltar. Ele vai voltar e ele vai me buscar. E eu quero que vocês também estejam comigo. Isso é o evangelismo. Ah, mas as pessoas vivem como se Deus não fosse voltar. Lógico, o diabo já convenceu o coração delas de que Deus não vai voltar. Entendeu? É claro que eles não vão querer que Deus volte. A questão não é que eles não acreditam que Deus vai voltar de fato. No fundo do coração deles, eles acreditam que Deus vai voltar. A questão é, eles vivem a vida como se ele nunca fosse voltar. Eles vivem a vida como se Cristo não tivesse morrido na cruz. Uma sociedade com Deus é uma sociedade mais forte, mais próspera. Porém, não desfrutamos dessa prosperidade e nem de sermos uma nação gloriosa, poderosa, por conta dos nossos pecados. Não é por conta dos seus governadores. Os governadores é reflexo do coração do povo em escolher bandidos para nos roubar. Eu não sei que tipo de sadismo que o povo tem em querer ser roubado. Parece que o povo tem tesão em ser roubado. Entendeu? Parece que tem prazer em ser roubado, ser humilhado, ser escarnecido. Porque se aprovam bandidos na Câmara, você quer o quê? Você quer que aqueles bandidos criem boas leis. Você quer que assassinos, genocidas, satanistas criem boas leis. É isso que você quer. Porque é isso que é a lei. A lei favorece os princípios satânicos. Compreende? A lei favorece os princípios satânicos. Porque favorece o divórcio, favorece um monte de outras condutas erradas. A lei é a favor de Satanás. Então, levar um irmão ao tribunal humano é levar um irmão para ser julgado por Satanás. E quem faz isso procede pecando e se aprofundará em pecado cada vez maior, até se destruir. Se não se arrepender, virá a espada do Senhor e te condenará. Então, creiam em Deus, para que a casca do seu coração não fique oca e os demônios tornem a atormentar a sua vida, ok? Deus abençoe a todos.